O ultrassom de pulmão é uma das modalidades de ultrassom à beira do leito que a gente adquire a habilidade de fazer mais rápido. Ele realmente se torna super fácil depois de um curto período de treino. Mas para quem está começando a aprender, a literatura em si pode ser um pouco confusa em relação aos sinais que a gente tem que observar e a anatomia do pulmão. Então eu vou falar um pouco sobre a primeira estrutura que a gente precisa se familiarizar em identificar no ultrassom de pulmão, que é a pleura. Então essa figura que vai aparecer aqui embaixo identifica a costela, uma estrutura circular. Por trás da costela existe uma sombra, porque o ultrassom não passa através da costela, que é um osso, e entre essa sombra você vê algumas linhas horizontais e entre as sombras você vê o parênquima pulmonar. A primeira linha, a mais evidente, a mais branquinha, que é hiperecóica no ultrassom, é a linha da pleura. E o mais importante da gente observar nessa linha é um movimento que parece de ir e vir. Nesse vídeo pode ser um pouco sutil, com o treinamento você consegue pegar um pouco mais rápido, mas esse movimento de ir e vir é o da pleura deslizando. Então, na verdade, é a pleura visceral deslizando com a pleura parietal. E esse movimento em inglês é chamado lung sliding, e é o termo que você vai ver em todos os papers que você lê e os livros, e nada mais é do que esse sinal de que a pleura visceral desliza sobre a pleura parietal. Esse sinal, ele tem maior importância quando ele não é observado. Então, nosso olho tem que ser treinado para identificar quando ele está presente, porque quando ele está ausente, ele quer dizer algumas coisas, dentre elas pneumotórax, ou você pode ter uma intubação parcial e uma intubação seletiva. Você tem lung sliding, você tem deslizamento de um lado e não tem do outro, porque o seu tubo está ventilando só um pulmão. Ou você pode ter uma situação de alguma doença crônica no pulmão e ter uma adesão da pleura, então aquela região não tá movimentando. Então, o mais importante sobre o lung sliding é quando ele não existe, quando ele está ausente. Mas para a gente saber quando ele está ausente, a gente tem que treinar o olho para identificar.